Se você tem uma Bíblia, abra no livro de Lamentações. Livro de Lamentações, o capítulo é o capítulo 3. O versículo é o versículo 21, 22 e 23. Amém? Diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Amém? Graças a Deus. Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês, e quero pegar bem esse verso aqui. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança, né? Quem falou isso foi o profeta Jeremias, no livro de Lamentações. Esse profeta que era muito emocional, que também era chamado de profeta chorão, porque ele era, com facilidade, ele externava as suas emoções, e ele falou essas palavras. Falou num momento muito difícil da vida dele. Um momento muito complicado, um momento que eles estavam vivendo, que era um momento de muita pressão, um momento de muita indefinição, um momento de muitas incertezas. E por conta, então, dessas indefinições e dessas incertezas, a cabeça dele ficava permeada por uma série de pensamentos esses que traziam uma certa insegurança e que, na verdade, somatizavam as suas preocupações, os seus medos e a sua insegurança, e ele precisava lidar com isso, porque lidando com isso, ele conseguia também sobreviver. Quando a gente para e pensa que esse camarada viveu isso há 2.700 anos atrás, por conta de preocupações, por conta de pressão e por conta de tantas outras coisas, nós começamos então a percebermos uma coisa interessante, que às vezes nós estamos também sob pressão. E se você for analisar a sua própria vida e analisarmos as nossas vidas, nós vamos perceber, por exemplo, que viver sob pressão é alguma coisa constante, sempre você está sob pressão. E as pressões estão sobre você, por quê? Porque nós somos cobrados muito. E além de sermos cobrados, nós nos cobramos. E às vezes a própria vida que nós vivemos e a questão relacionada com a nossa própria sobrevivência, ela cria exatamente sobre nós uma situação de pressão, porque as pessoas cobram de você muitas vezes aquilo que você não pode dar e não tem como dar, e nós somos simplesmente pressionados a seguirmos um padrão de tudo aquilo que nós estamos vivendo, de termos, de conseguirmos, de alcançarmos, e na medida em que você não consegue alcançar e não consegue atingir aquilo que você gera as suas próprias expectativas e percebe que está gerando expectativa em outros também, você começa a se sentir pressionado. E quando você se sente pressionado, se você tem dificuldade para lidar com isso, você começa simplesmente a se desestruturar emocionalmente, começa a se desestruturar muitas vezes mentalmente, por quê? Porque você começa a viver sob cobrança, e essas cobranças vêm, e você às vezes não para de ter cobrança. Às vezes essa cobrança que vem sobre você está lá no local que você trabalha. Às vezes é a tua esposa que não para de cobrar você insistentemente, e consequentemente você não para de cobrar a sua esposa. Às vezes você está dentro de uma realidade política da vida do país, da qual você se sente totalmente fora de todo um contexto e um processo da qual você começa a se cobrar, e você percebe que nós vamos simplesmente seguindo exatamente assim como que um fio, baseado naquilo que nós começamos então a sermos envolvidos e pressionados a seguirmos a mesma linha. Vocês prestaram atenção? Como a gente vive hoje, a gente vive se cobrando.
eu tenho que fazer uma academia, eu tenho que perder uns quilos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, e você sempre está se cobrando alguma coisa com respeito a isso. Às vezes para você é muito difícil fazer isso, como é para mim, mas todo um sistema parece que pressiona você para você estar dentro de um padrão que todo mundo acha que você tem que estar e que você se cobra e se permite e é pressionado. Você pode perceber, por exemplo, que são muitas coisas que nos pressionam. A pressão para dar certo, a pressão para conseguir, a pressão para ficar rico, a pressão para isso, aquilo, outro, e sempre alguém se permite as suas pressões. No caso de Jeremias, ele estava pressionado pelo sistema religioso. E a principal pressão era essa, que ele estava sofrendo, passando o maior perrengue da vida dele, a maior pressão que ele estava passando era por uma razão, porque ele era fiel, porque ele era correto. E ele começou a ser pressionado por conta disso. E quando você está pressionado, de repente, as avaliações que você faz da vida, de você mesmo, elas podem ser muito cruel para você. Você começa a fazer aquela avaliação, aquela autoanálise de si mesmo, e dentro dessa avaliação e dessa autoanálise, você começa também a se cobrar, e da medida que você se cobra, você às vezes adoece em busca daquilo que te gera pressão, fica com a cabeça totalmente perturbada, fica sem dormir porque está debaixo de pressão, porque alguém estabeleceu um padrão no qual você tem que seguir, e às vezes você está completamente pressionado por tudo aquilo, porque existe toda uma regra que impõe sobre você a obrigação de realmente seguir uma determinada linha, e aquilo fica batendo em você. Quando você percebe, você não está conduzindo nada com respeito à sua vida. Sua vida está desorientada, perdida. Você fica sem saber o direcionamento que tomar, e às vezes o direcionamento que você toma, você não está conseguindo realmente se satisfazer a contento, aí começa a vir uma série de outros problemas, uma frustração, você se desqualifica, você começa a se sentir inferiorizado, você começa a se sentir fora do padrão, e toda aquela pressão vem, e a sua cabeça vai ficando bombardeada, você começa a pensar uma série de coisas, e às vezes tem pessoas que por conta dessa autocobrança causada pela própria pressão, começa também a se cobrar uma série de coisas. Era mais ou menos assim que Jeremias estava se sentindo. Mas aí ele deu uma parada e pensou: o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar comigo mesmo? Que às vezes se torna o maior desafio nosso. Lidarmos com nós mesmos é uma das artes mais difíceis que existe. Porque primeiro que a gente não se enxerga direito, a gente não se percebe como deveria se perceber. Nós ficamos muito dentro daquilo que eu já falei para vocês aqui, que é aquele estudo de 1950, chamado A Janela de Johari, que você olha para dentro de você, e tem coisas que você percebe, e tem coisas que você não percebe de si mesmo. E sabe o que é que esse estudo diz? Que tem o seu lado, que é o lado que todo mundo conhece, que você permite que as pessoas conheçam, que é o seu lado público, mas que você também tem esse eu que você se permite, que é chamado de eu público, que todo mundo sabe de você. Quem conhece você, quem olha você, conhece você por aquilo que você é, por aquilo que você permite que se externe para que as pessoas possam olhar você e entender você. Que é exatamente o seu eu público. Mas esse estudo diz também que você tem um eu secreto, que é um eu que você não quer que ninguém saiba. É coisa sua, o seu eu secreto.
Às vezes, quando esse eu secreto se torna público, as pessoas entram em desespero, tem gente que se mata porque, de repente, as coisas mais secretas dele, de repente, se revelam. Né? Se revelam, e quando se revelam, a pessoa realmente fica envergonhada porque aquilo era dele, era algo secreto dele. Todo mundo tem. Você também tem aquilo que o estudo diz que é o eu cego. Qual é o seu eu cego? É exatamente esse que eu estava comentando ainda há pouco. Aquilo que nem você sabe de você mesmo. Aquilo que você desconhece, aquilo que você não percebe de você mesmo. E quando você realmente tem as suas ações e as suas atitudes pautadas no seu eu cego, você não vê, você não reconhece, mas, no entanto, todo mundo que está em sua volta reconhece, percebe, critica e lhe cobra, e você não entende aquela cobrança, não entende porque está sendo pressionado por algumas coisas que você não reconhece em você, porque é o seu eu cego, o eu que você não percebe. Quando é que você percebe isso ou que você não percebe isso? É quando alguém chega com você e diz: olha, fulano, tu é muito nervoso. Você não reconhece esse nervosismo em você. Não, eu não sou nervoso, não. Você que é problemático. É quando alguém chega e diz para você: você é muito egoísta. Aí você diz: eu egoísta? Eu não sou egoísta, porque você não reconhece aquilo, porque é o teu eu cego. E as pessoas começam a falar defeitos seus, que você se chateia, se revolta e não reconhece e não admite, exatamente porque alguma coisa que faz parte de você, que você não está conseguindo ver, porque é o teu eu cego. E esse estudo diz também que você é composto do seu eu desconhecido. O que é o seu eu desconhecido? É aquilo que você desconhece totalmente e que um momento, por conta de um surto, seja psicótico, seja o que for, você se desequilibra e faz coisas que você nunca jamais imaginou que seria capaz de fazer. E alguém vem e olha para você e você diz: eu nem sei como eu fiz isso, eu nem sei como fui capaz de fazer tal coisa. Porque era o seu eu desconhecido. Que todo mundo tem. As pessoas param e olham: rapaz, tu viu o que o fulano fez? Eu nunca imaginei que ele seria capaz de fazer tal coisa. Nem ele. Por conta do eu desconhecido. E dependendo dessas questões, você pode viver a sua vida melhor. Quando você consegue detectar essas coisas, você facilita os seus relacionamentos interpessoais. As suas relações interpessoais, elas melhoram. Porque você começa, através do critério de observar as coisas, começa a se reconhecer dentro de uma relação, dentro de uma convivência, e descobrir até que ponto você vai além dos seus limites. Até que ponto você se torna pesado para alguém? Até que ponto você se torna alguém difícil de ser puxado ou de ser carregado? Alguém que as pessoas encontram dificuldade para conviver? Você vai descobrindo essas coisas baseado nessa análise que você vai olhando, fazendo de uma forma muito fria. Jeremias, ele estava chegando a uma conclusão, que diante de todas as pressões que ele estava passando, a pressão política que estava levando ele a um certo pensamento, ele estava pressionado, passando momentos difíceis, passando dificuldade, as coisas estavam dando para trás, e ele estava vendo se configurar uma série de coisas no país dele, na nação dele, e por mais que ele falasse, ninguém conseguia ouvir. Por mais que ele tentasse chamar todo mundo: pessoal, vocês estão indo para a direção errada, vocês vão se acabar, todo mundo vai sofrer. E por mais que ele avisasse isso, ele não era ouvido, ninguém parava para escutá-lo. A voz dele, o que ele falava, não tinha nenhuma relevância. Ele começou a ter pressão sobre si por conta de uma série de coisas que aconteceram e que iriam acontecer e que ele não estava conseguindo mudar a realidade das coisas. Aí ele chegou, parou
e dentro das suas lamentações, ele chegou à conclusão uma coisa, que era melhor se colocar na mão de Deus e pedir a direção de Deus e acreditar numa coisa, que Deus ia ter controle sobre aquela situação e que de alguma forma Deus ia socorrê-lo e que ele não precisava se acabar, morrer, se autodestruir por conta da pressão e da preocupação a qual ele estava submetido. Aí ele chegou à conclusão de uma coisa que é um ensinamento para nós. Ele veio, escreveu e disse isso aqui: a misericórdia do Senhor são as causas que nós não somos consumidos, ele disse. Ele falou o seguinte: eu não vou me acabar, eu não vou ser destruído. Venha a pressão que vier, eu vou resistir, eu vou sobreviver, eu vou subsistir. Por quê? Porque eu estou debaixo da misericórdia de um Deus. Diga glória a Deus. Com essas palavras eu digo para você que independente do que você está vivendo, as coisas não vão se acabar para você. Porque de alguma forma a misericórdia de Deus vai funcionar em favor da sua vida. E o que é misericórdia? Vocês lembram? Eu já expliquei aqui o que é misericórdia. O que é? É quando a miséria da gente alcança o coração de Deus. Que ele olha e diz: poxa, ele é fraquinho, ele está vulnerável. Eu sinto piedade e vou socorrê-lo. Por isso que a palavra misericórdia vem. Miséria que vem de miséria, córdia que vem de coração. É quando a miséria alcança o coração. E ele está dizendo: olha, a misericórdia de Deus é tão grande que eu não vou ser consumido. A luta está grande, a dificuldade está enorme, não está fácil o que eu estou vivendo, não está fácil o que eu estou passando, mas eu não vou ser consumido, porque eu vivo com Deus que é misericordioso. E depois que ele falou isso, antes, ele disse a palavra-chave da nossa pregação: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, ele disse. O que ele quer dizer? Eu quero trazer da minha lembrança as coisas boas, as coisas ruins eu vou deletar. Vou trazer da minha memória as coisas que me dão esperança. Não as coisas que me jogam para baixo. Não as coisas que tiram as minhas forças. Não as coisas que fazem eu ficar deprimido. Não as coisas que vão fazer eu ficar com baixa autoestima. Não as coisas que vão me fazer eu me sentir pequenininho, me sentir o pior de todos, não. O que eu vou trazer na minha memória, o que vai trabalhar na minha mente, são as coisas boas, que vão me dar esperança, que vai melhorar. Diga glória a Deus. Porque às vezes nós somos bombardeados por demais. A pressão chega e a cabeça da gente fica totalmente negativa. A memória da gente fica bombardeada pelo negativismo das coisas. Eu não dou certo, eu não sei como é que eu vou fazer, eu sou do errado, eu não presto para nada, eu não sou preparado, eu não sou isso, eu não sou aquilo, e nada vai se resolver. E a proposta dele, dentro dessas lamentações, é diferente. É tentar dizer para você e para mim que, por maior que seja a pressão a qual você esteja submetido, tenha esperança. Por que você tem que ter esperança? Porque quem dá para você a esperança é alguém que tem o poder na mão de mudar as coisas. E esse alguém que tem o poder na mão de mudar as coisas é Deus. O que é que Deus é capaz de fazer? Pelo que a Bíblia diz, ele é capaz de fazer tudo. O que é que diz a Bíblia? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diz para nós o quê? Que tem momento, você tem que reconhecer as suas limitações, tem que reconhecer o quanto você não é capaz de fazer tudo, mas que você tem um Deus. Então é hora de ficar quieto e saber que Ele é Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas e que é nele que você vai se amparar no momento em que você esbarrar nas suas limitações.
Essa palavra foi uma palavra dada pelo profeta para o povo. Quantas vezes você se sente assim? Que você para e diz, cheguei onde eu dava para chegar. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que dizer para ele. Eu não sei mais o que falar para ela. Esgotaram-se os meus argumentos. Tudo que eu disse para ele não resolveu. Tudo que eu consolei não deu jeito. Tudo que eu orientei não foi suficiente. Eu cheguei, não tenho mais nada para dizer. Esbarrei nos meus limites e nas minhas impossibilidades. E agora? Se acabou tudo? Não. Eu vou ter esperança, porque, e vou pensar sempre nessa esperança que eu tenho em Deus, porque quando termina o meu poder, o poder de Deus continua. E se o poder de Deus continua, é eu chegar, ficar quieto, ter esperança e deixar Deus agir. Era isso que era a proposta da palavra. Deus teve que falar para o seu povo, fique quieto. Porque tem hora que você já tentou de tudo, que não sabe mais o que fazer, que se você tentar repetir as coisas, você vai atrapalhar o processo. Tem hora que você tem que recuar e dizer, Deus, é contigo, porque eu cheguei aonde dava para chegar. E isso se refere direto às pressões que às vezes nós enfrentamos na vida. E o Jeremias falando, ele disse, eu vou manter na minha memória só o que me dá esperança. E o que me dá esperança é saber que eu tenho um Deus que tem misericórdias que se renovam todo dia. Diga glória a Deus. Está difícil hoje, mas amanhã a misericórdia dele se renova e ele muda toda uma situação, muda toda uma realidade, porque a misericórdia dele é os motivos pelo qual nós não somos consumidos. E elas não têm fim, diz aqui o profeta. Aí você se alimenta nisso, porque se você não se alimentar nisso, você vai se acordar para baixo, vai dormir para baixo, sem esperança de nada, sem ter perspectiva de nada, sem ver probabilidade de coisa nenhuma, e tudo isso vai te abater a cada dia. E a Bíblia diz que lidar com a fé e lidar com Deus não é fundamentado naquilo que você está vendo, diz a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós não vivemos por aquilo que estamos vendo, mas a Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Diga glória a Deus. É pela fé que nós vivemos. E a fé é um instrumento de Deus que faz você acreditar na possibilidade da resposta, da vitória, quando não há probabilidade de nada, quando não há nada que aponte positivamente para você, você continua acreditando. Por quê? Porque você está simplesmente apoiado em Deus, você não vê saída, você não vê solução para nada, você não vê nada que aponte de uma forma favorável para você, mas você tem um Deus e tem a esperança nele. E esse Deus que você tem, em quem você deposita a esperança, diz a Bíblia, é um Deus que tem tanto poder, que ainda que a sua vida, a sua realidade, a sua condição, não tem nada que possa apontar favoravelmente para poder te dar uma expectativa positiva, a Bíblia diz que esse Deus não precisa disso, porque diz a palavra em Romanos, que ele chama a existência as coisas que não existem. Vocês estão entendendo? É isso que diz a Bíblia. Que ele vai trabalhar na tua vida, não em cima daquilo que você está vendo, nem em cima das probabilidades que você realmente consegue detectar na possibilidade de alguma coisa acontecer. Ele vai agir pelo poder dele, e se não há probabilidade, não há nada que possa apontar de uma forma positiva ou favorável, não importa, porque ele cria, ele faz acontecer. Por isso ele é chamado de Deus Todo-Poderoso. Então, nesta noite, o que é que eu tento passar para você? Não sei quais são as suas preocupações. Não sei quais são os seus medos. Não sei quais são as suas incertezas. Não sei quais são as suas inseguranças. Eu só sei de uma coisa, que o conselho do profeta Jeremias não falha. Ele diz para você deletar esses não sei, esses não posso, esses não consigo, e no lugar dessas coisas,
você trazer à sua memória aquilo que lhe pode dar esperança. E que essa esperança seja em Deus, e que Deus possa ser realmente Deus da sua vida, a ponto de chamar à existência as coisas que não existem para você ou que não estão presentes na tua vida. Porque essa é a nossa relação com Deus. É uma relação pautada em milagre. Milagre mesmo, senão não adiantava buscar Deus. Se você veio aqui buscar Deus, porque você acredita que Ele tem os recursos que você não tem. E que Ele tem um poder que você não tem. E que Ele opera um milagre que você não pode operar. Aí você busca, e quando você o busca, você tem que estar submetido a isso. A certeza de um Deus que tudo pode. Então, quando você sair daqui desta noite, não saia preocupado. Não fique sem dormir, mastigando as suas preocupações. Mastigando. Pensa. Anoitece, está pensando. Abrir os olhos de manhã e já volta a pensar e a mente fica mastigando, mastigando, mastigando. E você se cansa, e você fica exausto e não vê saída para nada. E o cérebro o tempo todo mastigando, mastigando. Não é isso que Deus quer. Sabe o que é que a Bíblia diz que Deus quer? Deus quer que você aprenda a descansar nele. A descansar nele. Por que Ele quer isso? Porque você não se desgasta quando você aprende a descansar nele. Em vez de estar se consumindo, se desgastando, preocupado, mastigando a cabeça, você descansa, se alivia e faz o quê? Faz o que a Bíblia manda. O que é que a Bíblia manda? Manda lançar sobre Ele todos os vossos desejos, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Está lá, na Epístola de Pedro, essas palavras. Lançai sobre Ele todos os vossos desejos, todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. Ela vai colocar para você o versículo aí, que está em Pedro, está dando Catsbill aqui. Então veja bem o que acontece. Aí quando você consegue fazer isso, você descansa. Que você vai confiar na providência divina. Deus, eu não tenho como, a minha capacidade se esgotou diante de tudo, e eu vou lidar com a fé. Vou lidar com a confiança na sua palavra e nas suas promessas. Aí você descansa. Está cheio de versículo na Bíblia onde Deus manda você descansar nele. Quando é que você está precisando descansar? É quando você está cansado de lidar com coisas que você não está conseguindo resolver e nem sabe como resolver. Quanto mais você tenta, mais você cansa, mais você se desgasta. E a proposta de Deus é essa. No lugar dessa preocupação da busca daquilo que você não consegue, você entrega para mim, lança para mim, fica tranquilo, só esperando Deus terminar de fazer a obra que Ele já começou. Então, nesta noite, aprenda a lidar com você mesmo. Aprenda a lidar com a sua fé. Aprenda a lidar com a sua confiança em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Não deixe aquele problema da sua casa acabar com você. Não deixe aquele problema do seu filho acabar com você. Não deixe aquele problema com o esposo acabar com você. Não deixe aquele problema da sua esposa acabar com você. Não deixe que aquele problema lá do trabalho venha acabar com você. Mastigar a tua mente de manhã e de tarde. Não deixa. Aprenda a descansar em Deus, se colocar nas mãos dele. Delete essas coisas que te fazem mal, essas coisas que ficam intoxicando você de preocupação, de pessoas. Não deixe intoxicar você, não. Delete isso. E no lugar, aprenda com Jeremias. Traga à memória só aquilo que pode dar esperança para você.
Amém? Que Deus abençoe você.